Olá, muito bem-vindo a Ela na Direção, ao vivo, pela Futuricast TV. Muito frio aqui em São Paulo. Começamos hoje um programa falando sobre segurança no trânsito, dirigibilidade, sobre essa área toda da mobilidade, que, por sinal, eu atuo aí nos últimos 30 anos e tenho uma honra de receber uma excelente mulher articuladora e muito impactante nas redes sociais e de impacto na nossa vida mesmo. Já vou apresentá-la, agradeço sua audiência, agradeço aos nossos membros. Estamos crescendo a cada dia, o que isso está nos enchendo de muita alegria e prazer, porque estamos tendo cada dia mais seguidores. Peço para que você já curta aqui o nosso programa, compartilhe. Cada vez que você curte, a gente mostra para a plataforma, para o YouTube, que o programa é legal e que vale a pena ele impulsionar e nos deixar no ar. Se inscreva na Futuricast TV. A Futuricast TV tem várias verticais e eu componho aqui uma delas. Já bateu mais de 1 milhão de visualizações. Então isso é bem legal, porque significa que o programa está tendo expressividade, que os conteúdos são relevantes para o mercado, para a sociedade como um todo. Então, depois desse nosso agradecimento, quero agradecer aos nossos parceiros, apoiadores que estão conosco nessa jornada, a Supervisão, Grupo DNR, também a Mobenzani, que agora a Simone e a Suzane estarão conosco aqui na próxima semana, dia 2, ao vivo, você não pode perder. O Grupo Abronreze, quem mais está aqui conosco? A Colab com a Automotive Business, Paula Braga, Giovana Riato, a Ouro Verde, que trabalha sobre meio ambiente, do meu amigo Luiz Henrique. Todas elas nos ajudam aqui a cada dia ter um programa voltado à mulher na direção de seus negócios, sua vida, família e fé. Mas aqui nós entrevistamos mulheres e homens também. Bom, quero agradecer e desejar boas-vindas para você, Paula. Gosto muito de dar as mãos para as minhas entrevistadas, até porque você é uma querida. Muito obrigada. Paula, um bebezinho de 5 meses, você deixou ele, veio aqui para falar comigo? Com certeza, até porque é uma alegria muito grande, eu agradeço muito o convite. Eu gosto muito de falar, assim, fico muito feliz toda vez que a segurança no trânsito tem espaço. Que bom. Então, eu agradeço muito o espaço e ele vai ficar bem porque ele sabe que a gente está aumentando a quantidade de gente consciente no trânsito, aumenta a chance de todo mundo ficar bem. Verdade. Obrigada por você estar aqui conosco. Eu vou ler para vocês. A Paula é uma jornalista talentosa, influencer criativa e é palestrante dedicada ao setor da mobilidade, mulher determinada e mãe do Manuel, e do Inácio. Gente, os dois são pequenininhos, por isso que eu agradeci o carinho em que ela está aqui, porque só eu e ela, e você, mulher que está nos assistindo, sabe a dificuldade que é ser mãe, mulher, esposa, empreendedora. Às vezes a gente chega aqui no estúdio cansada, sabe? Acabei de fazer um vídeo aí no Instagram também. Nós estamos cansadas, mas com muita força de vontade em mudar o mundo e a sociedade, como a Paula acabou de falar. Então, vamos começar a nossa entrevista, esse podcast, e te recebendo com essa honra. Quero começar te perguntando, Paula, da sua trajetória, quem é a Paula? Por sinal, nós nos conhecemos não só das redes sociais, mas também da proximidade de localidade. Você está muito próximo daqui. Exato. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você e como você chegou aqui neste modelo de negócio tão impactante e de influência que você está hoje no mercado. Olha, obrigada, né, pela oportunidade até de trazer esse assunto, assim. Eu sou a Paula e o meu apelido é Paula Toco, né? Por que Toco? Vem do caminhão Toco, que existe o caminhão trucado, que é um caminhão que tem 3 eixos e é um caminhão para mais carga, e o caminhão Toco, que é um caminhão de 2 eixos, que é um caminhão com um pouco menos de carga. Como o meu pai tem um apelido de trucão, eu embarquei e fui com o apelido de Toco, que é esse caminhão um pouquinho menor. Então, assim, para você ver que a estrada já está no sangue desde sempre. Meu pai é jornalista de transporte também, desde antes de eu nascer. Então, eu já nasci... Eu não lembro de nenhuma viagem da infância em que eu não parasse no pátio de posto, não fosse conversar com um caminhoneiro. Então, sempre foi essa a minha vida, sempre foi na estrada. E aí, assim, com o tempo, eu gosto muito da estrada, gosto muito de caminhão, né? E aí já começa uma primeira coisa, né? Uma mulher no caminhão... Enfim, depois a gente pode entrar em quantas coisas já aconteceram dentro da boleia, mas assim, e aí eu
com o tempo, eu fui vendo que eu gostava muito sempre de falar do universo do caminhão, mas eu gostava mais ainda de falar da segurança nesse universo. Para o próprio caminhoneiro, porque é hoje uma das profissões que mais mata no Brasil, porque está o tempo inteiro no risco, caminhoneiro, construção civil, são as profissões que mais matam. E além disso, eu olhava aquilo e eu olhava os carros em volta fazendo umas coisas absurdas. Eu falava, gente, ele não tem noção do que ele está fazendo lá do caminhão, meu do Deus. Tamanho que nós somos aqui, né? O caminhoneiro não vai conseguir parar, é física. O caminhoneiro não está enxergando, ele não sabe. Então, isso começou, eu falei, acho que eu preciso expandir, acho que eu preciso falar além do caminhoneiro. E aí, assim, como eu cresci na estrada, então você já vai tendo uma noção, né? A minha profissão me levou a isso. Eu falei, eu preciso passar para os motoristas de carro esse conteúdo que eu acumulei. E aí eu tive filho, né? Meu primeiro filho em 2022. E também foi um momento para mim de repensar, né? Se eu queria só falar com caminhão ou não. Enfim, acabei juntando as duas coisas. E em 2022 criei um Instagram focado só em segurança no trânsito. E aí saindo um pouco do mundo do caminhão e indo para todo mundo que é um agente do trânsito, que é todo mundo, né? Sim. Porque o caminhão, é o carro, é a moto, é o ônibus, e é quem está a pé também, porque quem está a pé também é um agente do trânsito. Também é agente do trânsito. Que legal! Então, eu não sabia desse início da sua história e isso é uma curiosidade que te projeta para esse mundo em que você hoje atua com muita força. E eu entendo, me corrija se eu estiver errada, que o seu trabalho, ele é muito voltado a, de fato, educação no trânsito. É trabalhar a educação das pessoas, voltada à legislação, a manter ali a sua CNH correta e transitar, obviamente, melhor para que iniba acidentes. Faz sentido? É isso aí? Exatamente, porque assim, ninguém sai de casa para morrer no trânsito. Né? A pessoa que está nos assistindo, ela não sai de casa para morrer no trânsito. Mas 35 mil pessoas morrem no trânsito todos os anos. Pessoas que não saíram de casa para morrer no trânsito. Uau! Ao longo desse nosso bate-papo aqui, por hora no Brasil, morrem em média 4 pessoas. Então, até o final da nossa conversa, 4 pessoas vão ter perdido a vida no trânsito. 4 pessoas que, assim como eu, assim como você, assim como todo mundo, tinha planos para hoje à noite, tinha plano para o final de semana. Tava, sei lá, a mulher tá grávida, né? A pessoa tá com o casamento marcado. E nada disso vai acontecer, porque essa pessoa perdeu a vida no trânsito. Só que a gente não tem a noção. Porque enquanto não acontece perto da gente, a gente acha que... Igual eu vi esses dias um stand-up, e aí tava lá a pessoa, né, o comediante falando assim, lei de trânsito, lei da física, é lei de trânsito, eu falei, então, e todo mundo riu, né, claro que ele falou de uma forma mais engraçada do que essa que eu falei agora, mas assim, eu falei, olha só, é isso, vira uma piada, é uma brincadeira, só que na ponta tem uma morte. Sim. Então, não era para ser uma piada, a gente teria que entender, né, como isso afeta. E o meu trabalho é para isso, é para que a gente, assim, para que todo mundo fique vivo no final do dia. O que eu quero é todo mundo vivo no final do dia. Legal, por isso que eu falei, Paula, que é a educação para que as pessoas que não conheçam algumas coisas, eu gosto muito de articular em uma conversa ou em uma entrevista, ou em qualquer lugar, porque assim eu me sinto leiga, ignorante do ato de ignorar o conhecimento em diversos assuntos. A gente aprende todos os dias. E mesmo tendo carta, dirigindo há quase 25, 30 anos, acho que a minha carta é de 96, acho que é isso, eu cometo infrações, com certeza devo cometer infrações, e desconheço muitas coisas. Então, e a frase que você falou, ela é extremamente forte, porque nunca aconteceu perto da gente. Né? Igual aquele acidente daquelas 2 meninas que atravessaram na faixa de pedestre e o carro veio em alta velocidade. E aí eu afunilo para a pergunta que é, o acidente de trânsito, esses 35 mil acidentes de trânsito, né? 4 por hora foi isso o dado. Mortes. Né? Mortes por hora. Isso acontece devido à infração por velocidade ou por vir na contramão, freio em cima? Qual atribuição você tem de dado para isso? Olha, para mim, existe um problema no trânsito, que é a velocidade. Se todo mundo andasse a 15 km por hora, você podia pegar o código de trânsito e rasgar e jogar fora. Porque se todo mundo andasse a 15 por hora. Por que eu digo isso? Imagine, por exemplo, tem gente que fala para mim, não, o problema do trânsito são os bêbados. Agora, pensa num bêbado numa festa. Qual que é o problema do bêbado dentro da festa? Sei lá, talvez ele vai te incomodar, vai derrubar bebida em você, vai falar cuspindo na sua cara. É o máximo que é o problema dele.
Então estar bêbado sozinho não é um problema. Sim. Agora, você imagina uma pessoa sóbria a 150 por hora. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso você tem medo. Do bêbado na festa, sozinho ali, você não tem medo. Não. Então, o problema não é o bêbado, o problema é a velocidade. Você falou das duas meninas, né? Eu fiz um vídeo, acho que foi semana passada, comparando exatamente o caso delas com um outro caso de uma viatura de polícia. Estava rolando uma briga numa rua lá, e a viatura de polícia atropelou todo mundo que estava brigando. Atropelou a, sei lá, 10 km por hora. Tá. O que aconteceu? Nada. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Os caras tomaram um susto, Tá. saíram correndo, acabou a briga. Assim, se o policial foi certo ou não, não é a minha discussão. Mas a discussão é, ele atropelou um monte de gente a 10 km por hora. O que aconteceu? Nada. Saiu todo mundo correndo e acabou a briga. Esta pessoa atropelou apenas duas. E as duas morreram. Por quê? Porque ele estava 108 por hora. O pedestre não tem chance acima de 60 por hora. Não tem. Ou, assim, 60 por hora, vamos dizer que ele tem 5% de chance de sobrevivência. 60 por hora? Mais que isso, não dá. Por isso que, quando a velocidade em São Paulo era 70 por hora, você lembra? Uns 20 anos atrás? Aí baixou para 60, hoje é 50. Isso. Por quê? Porque a 50... Porque São Paulo é uma cidade, é um trecho urbano. No trecho urbano, você tem gente. Muita, né? Então, quando tem gente, você tem que rodar a uma velocidade que permita que, caso aconteça um acidente, porque vai acontecer, né, em algum momento vai acontecer, isso não seja fatal para uma das pontas. A 70, você já não consegue mais isso. Então, por isso que a velocidade no perímetro urbano, ela tem que ser menor. Entendi. E o pedestre não pode estar na rodovia. Interessante. Então, essas duas coisas. Por isso a gente fala, por exemplo, de acostamento. O pessoal que caminha no acostamento. Sim. No acostamento, você está do lado do cara 120 por hora. 120 por hora, a sua chance é nenhuma. Zero, menos 50 a sua chance. Sim, sim. Então, a gente ter esse tipo de conhecimento, que não é legislação em si, mas é um conhecimento de... eu chamo isso de dinâmica do trânsito. Faz com que você entenda. Até... eu não lembro da lei. Mas se você não lembrar da lei, mas você lembrar, tá, acima de 55 por hora, eu já não vou conseguir... Eu vou matar um pedestre, você já vai mudar a sua forma de dirigir. Sim. Você não precisa saber exatamente quanto é a velocidade naquele local. Mas se você souber que a velocidade é o fator determinante, você já vai dirigir de outra forma. Sim, e a mesma coisa, né, você falando sobre essa questão da velocidade, por exemplo, nas marginais aqui em São Paulo. Nós estamos em São Paulo, para você que está em outros estados, imagine aí em outras cidades, imagine a sua cidade num perímetro urbano, mas com grandes avenidas que levam as pessoas de um lugar para o outro, atravessa a cidade. Aqui são as marginais em São Paulo, marginais Pinheiros e Tietê. Nas marginais, tem às vezes, por dentro, naquela parte do meio, 50 por hora. Nós, como motoristas, a gente tem uma irritabilidade, a gente fala, eu quero chegar logo a esse coisa de 50 por hora. Mas isso inibe, ali não tem pedestre, mas tem motoqueiro, tem motociclista, tem, de repente, alguém que pode atravessar por algum motivo. A velocidade para moto também é a mesma? De um carro acertar um motociclista? A velocidade... Não, assim, depende muito também da dinâmica, porque, por exemplo, se você está... qual que é o tipo mais fatal de acidente? O acidente frontal. Tá. Por que é o acidente frontal? Eu vou virar aqui para o pessoal fala enxergar. Com o público. Por que é o acidente frontal? Porque você tem aqui uma massa a uma velocidade, outra massa a outra velocidade. Quando elas se chocam assim, você vai somar as velocidades, as forças. Então, você está somando. Aí, isso daqui é um acidente fatal. Isso aqui é mais ou menos 5% dos acidentes do Brasil, mais ou menos 30% das mortes no trânsito do Brasil. Vem dessas colisões frontais. Quando você está... Por exemplo, um está indo aqui, o outro também. Quando você bate aqui, esse carro ele se desloca para lá. Então, a força do impacto ela não é tão grande. Com a moto, também você vai ter isso, porque a moto também está em alta velocidade. Só que qual é o problema? O para-choque da moto é o joelho do motorista, né, do motociclista. Então, ele tem todo... embora no quesito velocidade ele até esteja parecido com você, mas aberto, ele não tem... Ele está aberto. Então, assim, eu até brinco, o motociclista, ele tem que... Sempre que você é o elo mais fraco, você tem que ser a pessoa que tem mais cuidado. Sim. Eu falo muito que a gente fala, olha, esse maluco cruzou na minha frente, não tem amor à vida. Porque a gente sabe que enquanto carro...
A gente sabe que a gente pode matar o outro, né? Então a gente sabe que o outro está arriscando. Mas quantas vezes o motorista do carro não faz exatamente a mesma coisa na frente de um caminhão e não percebe que ali ele é o L mais fraco? Sim. Se o caminhoneiro não parar, é o motorista de carro que vai sofrer. É verdade. Então, a gente tem que ter essa noção plural do trânsito para poder dirigir de forma mais segura, de fato. Sim. Nós estamos ao vivo pela Futuricast TV, com ela na direção, hoje entrevistando Paula Tocco, que eu estou amando essa entrevista, espero que você também. Nós estamos com uma audiência muito legal e eu gostaria de pedir para que você curta, por favor, aperte aí o curtir, porque isso para a gente é relevante, até para que nós possamos continuar não só o programa, os programas, como também impulsionar aqui na rede e fazer com que outras pessoas assistam, porque estamos falando agora sobre segurança de trânsito. O principal motivo é a alta velocidade que mata as pessoas e que tem um impacto muito relevante na sociedade brasileira. Paula, em relação às mulheres no trânsito, eu e você como mulher, como mãe, sabemos que por um tempo tivemos muito preconceito na sociedade em si. Não sei se hoje ainda tem isso muito, mas eu sei que mulher sempre foi, é barbeira esse nome, aí na sociedade talvez seja outro, não sabe dirigir, é lerda, é ruim, é mulher, vai dar BO. Ao que você atribui isso, se você tem esse conhecimento, esse dado, ou se você poderia falar, por favor, um pouquinho? Olha, você falou assim, você não sabe ainda se tem isso. Hoje, eu peguei um comentário no vídeo meu, vem sempre, eu realmente não me abalo, aí tá escrito assim, lavar uma louça você não quer, né? Hoje. Hoje? Hoje. Esse foi de hoje. Eu até printei, porque eu falei, como eu vou lá hoje, vou levar um print para você. Hoje. Então, assim, ainda existe muito. Eu, principalmente, como eu faço muito teste de caminhão, quando eu saio de caminhão, aí é uma coisa muito louca. Porque, por exemplo, uma vez eu estava fazendo teste, quando eu saí do pátio da montadora, e aí estava o instrutor do meu lado, e os caras estavam num bar, terça-feira à tarde, os caras no bar tomando cerveja, jogando bilhar, e eu ali, né, fazendo aquele teste, trabalhando, e aí eles... Aí o instrutor virou para mim e falou assim, olha, Paula, eles te reconheceram, que legal. Eu falei para ele, você é tão inocente que chega a ser fofo. Eles não me reconheceram, isso aí é porque tem uma mulher no volante de um caminhão. Ele falou, não é possível. Eu falei, é possível. Sim. E aí, então, assim, eu já, assim, com o caminhão, então, são várias, né? Dá para passar a tarde inteira contando histórias. Mas, assim, a gente ainda continua incomodando, porque a gente está, como em todas as áreas que a gente vai entrando, sempre que alguém de fora entra, você tenta, né? É um novo ali, né? Quem é um novo, a pessoa que não é bem resolvida com ela tenta desmerecer. Verdade. E é isso. Então, assim, eu não me abalo por isso, porque eu entendo que um cara que, em pleno 2025, pergunta para mim se eu não tenho louça para lavar, né? Eu entendo que, assim, ele está aterrorizado com a entrada das mulheres nos mercados, né? Entre eles, o do trânsito. E também da competência. Eu acho que a gente não é uma divisão. Eu sempre gosto de dizer e enfatizar, este é um programa feminino, não é um programa feminista, não é um programa que busca só o espaço da mulher, mas é um programa que enaltece o talento que as mulheres têm também do dia a dia, no trabalho, na família, em todos os lugares. Eu acho que também isso é uma questão de competitividade um pouco, né? Porque a mulher, ela é muito cuidadosa. Então, eu tenho certeza que para você, a Paula é pequenininha, é um talento puro, mas a Paula é pequenininha. Você imagina você dentro de um caminhão, o quanto isso não deve impactar. Do tipo, será que ela vai conseguir mesmo? Isso não é? Então, acho que essa afronta, muitas vezes, ela vem por isso, né? Será que ela vai conseguir? Uma vez eu fui pegar uma van para fazer um teste e precisava de categoria profissional, né? E aí eu cheguei para pegar a van e o rapaz olhou para mim. Primeira coisa que ele falou, ele não falou nem oi. Ele falou assim, você tem carta para dirigir isso aqui? Achou que você era adolescente. Não, porque eu precisava da carta D, no caso, né? Falei para ele, você quer conferir? Aí ele, não. Eu falei, então tá. Porque, então, eu tenho um amigo que também faz o mesmo trabalho que eu. Ele tem 2 metros, não sei o que lá, de altura. E aí ele falou, olha só, já eu fui lá. Ele falou, no mesmo local. Cheguei lá para retirar um carro que precisava de categoria B, não tinha, só tinha um que precisava de categoria C. Ele me deu, sem perguntar, ele falou, e eu não tenho categoria C. Uau. Então, assim, para ele não perguntou e deu para ele. E você sabe que dar o seu veículo na mão de quem não é habilitado é um crime de trânsito. É um crime, não é uma infração, é um crime de trânsito.
No caso, ele era habilitado, só não era para aquela categoria. Mas, enfim, ele deu para ele e para mim, ele teve que questionar. Por quê? Porque a gente sabe por quê. Mas, assim, realmente, eu acho que as mulheres... É uma competitividade? Não, porque cada um... A gente pode aprender várias coisas com os homens, porque, de fato, até... Desculpa. Até, assim, por como eles aprendem isso desde de novo... Muitas vezes eles têm mais noção de espaço. Então, eu vou lá aprender com ele. Como é que eu faço uma baliza perfeita? Como é que eu faço... Porque se eu for comparar eu e o meu marido, por exemplo, ele para em qualquer vaga. Eu preciso... né? Mas, por outro lado, por exemplo, seguradoras. Seguradora não perde dinheiro. Por que o seguro para a mulher é tão mais barato? Porque não tem tanta infração. Porque não tem infração, porque não tem sinistro. Né? Ela não se envolve em grandes acidentes. Se envolve uma batidinha aqui, mas não tem PT. Com mulher dirigindo, é muito difícil um carro da PT. Então, assim, a seguradora sabe disso. Quando você fala de caminhão, que aí é uma direção maciça, as empresas que colocam mulheres na direção relatam o quê? Melhor média de combustível, de longe, e para o caminhão isso faz toda a diferença, porque 50% do custo vem do combustível, e menor taxa de manutenção por conta do cuidado. Então, o caminhão fica mais limpo, o caminhão dá menos manutenção com a mulher no volante. É para fazer o homem se sentir mal? Não, é para falar, olha, essa mulher aqui está fazendo alguma coisa que você não está. Dá para fazer. Dá para fazer. Você pode aprender, não tem... Agora, fiquei curiosa. Como que consegue economizar esse combustível? Pergunta leiga. Como que ela consegue, pelo cuidado, entender que para frear e acelerar, como funciona? Esse foi o tema de um vídeo que eu soltei ontem, e muita gente falou assim, nossa, eu não sabia que isso economizava combustível. Eu vou cortar. Por que é legal? Você presta atenção, curta, compartilhe essa entrevista, compartilha já, porque a Paula vai conceder aqui muitas dicas, manda para uma amiga sua, envia para um amigo seu, para o seu esposo, para a sua esposa. Nós estamos ao vivo com mais de 400 pessoas assistindo ao vivo esse programa agora. Obrigada. São seguidores da Paula, com certeza, nossos seguidores aqui da Futuricast TV, do Ela na Direção. Um beijo, obrigada, vai curtindo. Vamos lá. Então, ao seu bolso agradece a partir de agora. Então, por exemplo, eu estou aqui dirigindo, lá na frente eu vi que o semáforo ficou vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o pé do acelerador. É a primeira coisa que eu vou fazer. Por quê? Porque meu carro já vai perdendo aceleração, ele vai perdendo velocidade. Quando chega a hora de frear, eu já tenho que frear bem menos. Porque quando eu acelero, eu estou jogando combustível dentro do motor. Depois eu freiei, o que eu fiz? Eu gastei dinheiro para jogar o combustível lá dentro, freiei, joguei todo esse combustível pelo ralo e ainda gastei freio. Então, assim, eu gastei duplamente. Eu gastei combustível à toa e gastei freio. Então, quando você já tira o pé do acelerador antes e o veículo vai diminuindo de velocidade, talvez você não precise frear, porque, aí abriu, eu já acelero. Ótimo, porque sair do parado para poder colocar em movimento é a hora que você mais gasta combustível. Se você evitar esse momento, você já vai economizar um monte de combustível. E você vai, enquanto você vai fazendo, você vai economizando freio. E aí, eu gosto de... Eu parei na subida, vou ficar ali naquele jogo embreagem e acelerador porque eu sou muito bom, ou eu vou pisar no freio? Você vai pisar no freio, porque você está aqui jogando acelerador e embreagem, você está gastando combustível e você está gastando embreagem, você vai ter manutenção antes da hora e o seu tanque vai esvaziar antes da hora. Então, tudo isso, por isso que quando as pessoas passam por um treinamento de direção econômica, você economiza aí mais ou menos, pelo menos uns 10% do que você gasta de combustível. Que legal. Olha a importância de olhar, como eu aprendi na autoescola, deve ensinar com certeza isso até hoje. Silvana, nunca olhe, ele falava, nunca olhe só o carro da frente. Você tem que olhar 2, 3 carros à frente. Exato. Porque se ele parar, começar a frear lá, você já começa a desacelerar aqui. Mas eu te confesso que eu não fazia isso, não. Que eu piso no freio. Por isso que eu gasto mais combustível que o meu esposo. Exatamente. E ele briga comigo. Não vai mais ter briga na minha casa. O start-stop. Então, isso aí é uma questão bem... Porque isso é muito bom. E assim, ele economiza no combustível, porque parou, né? Marcha lenta também gasta combustível, então... No carro automático. Isso aí, eu particularmente, assim, eu vou deixar essa discussão para os engenheiros, mas eu não sou lá tão a favor do start-stop, porque também tem uma questão de consumo de bateria, enfim. Então, o start-stop, para quem está nos assistindo, está instalada a bateria em alguns automóveis para economizar a vida da bateria. Essa é o apelo. Então, você para no farol, o carro desliga.
Mas ele não desliga totalmente, ele só dá uma, né, desacelera ou dá uma derrubada, não sei a nomenclatura com precisão, a Paula me ajuda aqui daqui a pouquinho. Mas aí quando o farol abre, você solta o pé do freio e ele liga e vai. Isso pode ser muito legal, mas aquele liga, desliga... Então, eu também não... Né? Dá um desespero aquilo. Não gosto também. Agora, tem uma coisa que é muito legal, porque agora está aumentando a quantidade de veículos elétricos. Muito. E o veículo elétrico, ele tem uma outra... E a gente tem que um pouco reaprender a dirigir. Por quê? Porque o veículo elétrico, ele não tem esse... A gente se põe primeira, põe segunda. Mesmo que seja num carro automático, Sim. o carro vai ganhando o torque. Sim. Elétrico, não. Você pisou, ele já vai. Ele não tem esse tempo. Então, você tem que tomar mais cuidado para não sair desesperado, atropelando. Acelerando mesmo. Mas os carros mais novos têm uma função que eu adoro, que é uma função chamada direção de um pedal só. Por quê? Porque você tirou o pé do acelerador, ele já derruba a sua velocidade. Assim, então, você já ganha muito o tempo de uma frenagem. E isso para a segurança no trânsito é incrível, porque assim, só o tempo de você tirar o pé do acelerador e ir até o freio e frear, isso são milésimos de segundo. Sim. E no trânsito, milésimos de segundo é total a diferença. Entre tipo um acidente ou um não acidente, um acidente grave e um acidente leve. Sim. Né? Acidente, a gente não chama mais acidente, aliás, viu? A gente chama de sinistro de trânsito, porque acidente ficava uma questão assim, aconteceu, foi um acidente. Puxa. Não. Assim, 99% dos acidentes dava para fazer diferente. Se não para evitar, para fazer um grau mais leve. Okay. Então, agora a gente chama de sinistro. Sinistro, boa. Então, nova dica aqui. Bom, mas eu quero voltar um pouquinho porque a gente afundou aqui, eu tenho muitas perguntas, muita curiosidade. Mas, Paulo, como que você foi parar na internet? Você hoje tem mais de 250 mil seguidores, você virou uma voz nessa área e também é palestrante. Como você criou? Onde foi o ponto da virada para você desenvolver esse trabalho? Então, eu queria aproveitar para o pessoal, segue aí o Paula Tocco no trecho, né, para ficar sempre antenado com essas dicas. E eu sempre fui comunicadora, né? Então, eu sou jornalista. E aí eu comecei a ver como eu queria fazer essa coisa só voltada para o trânsito. Eu falei, onde eu vou fazer? Eu falei, vou fazer no Instagram. Porque o Instagram, assim, me permite. É fácil, é barato. Porque a televisão, podcast, é uma estrutura. Sim, né? Você verdade. precisa investir um dinheiro. No Instagram, eu entrava dentro do meu carro e ligava a minha câmera. Então, era uma forma barata de eu conseguir levar essa mensagem. Legal. E aí eu comecei, mas eu também fui estudar como fazer o Instagram, né, gente? Porque na faculdade, quando eu fiz faculdade, não tinha Instagram, não tinha, né? É verdade. Então você foi aperfeiçoar como que usa a rede social do Instagram. Exatamente. Porque assim, tudo a gente... exatamente. O carro é um uso, você tem que aperfeiçoar. Como é que você vai usar aquilo? Então, o Instagram também. Eu não sabia, falei, vamos aperfeiçoar. Fui, aprendi, continuo aprendendo, porque também muda o tempo inteiro. E aí começou essa... Enfim, né? Foi crescendo, foi dando certo. O pessoal, no começo eu falava, gente, será que alguém vai querer saber de segurança no trânsito? E aí, quando eu bati 200 mil seguidores, eu falei, nossa, que bom, fico tão feliz, quer dizer que a galera quer saber, que bom. E daí veio algumas pessoas pedindo também, Paulo, você dá palestra? Paulo, você fala, não sei o que, você dá treinamento? Então, eu falei, bom, eu acho que eu preciso montar uma palestra, né, para segurança, para poder atender essa demanda que começa a surgir. Então, foi aí que eu comecei a montar, também falei, como é que eu monto uma palestra? Porque eu gosto de estudar. Falei, então agora eu vou lá fazer um curso de como que eu vou montar uma palestra. E você tem uma palestra que o conteúdo é voltado à segurança de trânsito. A segurança no trânsito, exatamente. E é uma palestra que eu levo alguns exercícios, né, algumas reflexões, um método, porque eu falei que eu desenvolvi um método, chama PARE, que é P, é de procurar, A, de você... antecipar, R, de reagir e E, de entender. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que procurar pelo risco no trânsito. Porque o trânsito... Você estava até agora há pouco, antes da gente começar, você falou assim, na época do... Quando o Maluf... como é que é a história do Maluf? Vou contar. Conta. Vou contar. Então, a Paula está amamentando um bebezinho de 5 meses, então ela tem que tomar bastante água. Enquanto ela toma água, eu vou contar aqui para vocês um caos. Olha só. Eu estava assistindo, está aí no Instagram, se você procurar, um trecho do Paulo Maluf no Roda Viva da Cultura,
E os jornalistas falando, mas Paulo Maluf, você não acha que você quer se meter na vida das pessoas, colocando o uso do cinto de segurança como uma obrigação, isso no Código de Trânsito? E ele falou, não, eu acho que isso salva a sua vida. Então, veja, não estou apelando para a política e não sou a favor de ninguém. Eu estou pegando um caso aqui isolado. E isso foi o quê? Há 30, 40 anos? Não sei com precisão esse período. E hoje, o cinto de segurança, nem que não seja mais obrigatório, porque se caiu, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, se caiu o uso do cinto de segurança como obrigatoriedade, a gente nem sabe, porque você entra no carro, a primeira coisa que você faz é puxar o cinto de segurança, até porque o automóvel hoje nem deixa mais, né? Ele fica pitando, você fica que nem louco, você fala, cadê esse cinto? E coloca o mais rápido possível. Então, esse é um caso que mudou a história, é uma ação que mudou e trouxe um processo de educação para a segurança do trânsito usando o cinto de segurança, certo? Exatamente. E aí o Maluf falou, não, mas é que eu estou cuidando da sua vida. Verdade. Né? Porque aí alguém falou assim, mas é o meu direito. Isso, verdade. Né? É o meu direito. Só que qual que é a questão? Quando você está no trânsito, eu estou dentro do meu carro, eu escuto isso muito, porque não pode colocar isso filme também no para-brisa, não posso... mas o meu carro é meu. O carro é seu, mas o trânsito não é seu. É comum, né? Então, se você está sem o cinto de segurança, por exemplo, e você freia a pessoa do seu lado, você pode, dependendo da dinâmica, ser lançado em cima da pessoa do seu lado. E você vai machucar ou até matar a pessoa do seu lado. Então, verdade. o seu não usar o cinto de segurança não é só seu. Eu tô com um filme no meu para-brisa. E aí, por conta disso, estava escuro, você não viu o pedestre que passou e atropelou o pedestre. Ou seja, não é só... O trânsito não é seu. Então, não interessa se o veículo é seu. Você tem regras a serem cumpridas, seguidas, porque você está em volta, você está num meio. E aí, o P de procurar, é procurar a pessoa que não vai respeitar aquela regra. Porque isso vai te afetar, de alguma forma. Por exemplo, 3 horas da manhã. Tô eu passando num cruzamento às 3 horas da manhã. Tá verde para mim. O que eu faço? Eu, Paula, eu vou procurar o cara que vai furar o vermelho. Porque são 3 da manhã. Porque são 3 da manhã, ele pode furar na velocidade que ele tá, porque ele acha que não tem ninguém. Verdade. E ele pode me acertar, né? E aí, se ele estiver no Porsche e eu tô no meu carro, coitado, ele fica vivo e eu morro. Sim, que por sinal acontece muito. Exatamente. Isso nas noites de São Paulo, de grandes capitais, na metrópole, porque a pessoa sai e fala, não tem ninguém agora, e acerta em cheio. E aí, assim... A culpa é do outro? Mas uma outra frase que eu sempre falo é, não adianta nada, tá certo e tá morto. Então, eu sempre vou buscar proteger a minha vida. Por isso que é o P de procurar. Adorei. Não adianta estar certo e estar morto. É verdade. E é uma segurança, a gente ouve bastante isso. Dirija por você e pelo outro. Eu já estou ficando mais velha. Você é mais novinha, mas eu já estou ficando mais velha. Né? Então, cresci ouvindo isso. Silvana, cuide de você e do outro, dirija pelo outro. E se o outro não parar? Então, a atenção no trânsito é o tempo inteiro. Outra coisa também que eu acho que é legal, e combina com a educação, os outros países têm bastante, a Europa tem isso, os Estados Unidos tem bastante, é parar para o pedestre passar. Mas para isso você tem que ter um olhar clínico o tempo inteiro na calçada, como se tivesse uma visão de fato aberta. Espera um pouquinho, o cara está ali para atravessar. Eu estou dirigindo, olhando para frente, mas eu estou vendo que ali tem uma pessoa. Então tem uma faixa de pedestre, eu tenho que parar. As pessoas não param, Paula. E eu digo mais, você não vai olhar só na faixa. Isso faz parte, inclusive, dos meus exemplos na palestra. Tá. Você vai olhar na calçada. Eu estou aqui, tem um pedestre aqui. Eu estou calculando que ele pode chegar na faixa na mesma hora, mais ou menos, que eu vou passar. Será que ele vai entrar na faixa? Eu não sei. Não sei. Como eu não sei, eu já tirei o pé do acelerador. Porque se ele saltar na minha frente, eu já estou com menor velocidade, eu já estou com o pé em cima do freio esperando. E pum! Eu vou reagir. Mas vou reagir a tempo. Isso é verdade. E outra coisa da faixa de pedestre que é importante é, por exemplo, tem um ônibus parado aqui. Eu vou passar pelo ônibus. Será que ele está parado porque é um ponto? Porque se for um ponto e alguém descer e a pessoa quer pegar um ônibus lá do outro lado e está passando, vai passar por só daqui 1 hora, ela não vai lembrar de olhar se está vindo o carro. Vai atravessar. Ela vai atravessar correndo. E o pedestre também tem que saber que pode vir um carro. O trânsito está parado, eu sou pedestre, eu vou atravessar. Eu tenho que olhar no corredor, porque pode vir uma moto. Então, assim, você tem que procurar o risco o tempo inteiro, porque o trânsito é risco o tempo inteiro. E você falou esse ponto interessante. O pedestre também tem que ter a educação também dele,
porque eu que ando muito de carro o tempo todo, aconteceu um episódio outro dia, o farol estava aberto para eu atravessar a pé, atravessar na faixa de pedestre, e eu não atravessava, porque o farol para o carro estava vermelho. E como eu estou o tempo inteiro dirigindo, eu fiquei parada, esperando, né? A minha mãe estava comigo e falou, Silvana, atravessa, eu não posso, está fechado o farol, não, mas você não é automóvel, né? Então, assim, nós nos preocupamos o tempo todo com a nossa segurança. Então, esse alerta às crianças, aos jovens, aos adultos e aos idosos é muito importante. O pedestre também precisa se colocar, desculpe do termo, no lugar dele, do tipo, cara, pera, porque a pessoa está vindo que nem uma louca de uma reunião, você não sabe o que está acontecendo, está no celular, a gente vai entrar nesse bate-papo agora do celular, e o acidente acontece com certeza. Né? Exato. O pedestre tem que entender que, por mais que ele esteja na prioridade, que a lei fala, não interessa nada disso. O que interessa é que ele é o elo mais fraco. Então, como elo mais fraco, você tem que preservar a sua vida. Então, eu vou atravessar aqui, ó, no celular. Não, você tá louco? E se o carro não parar? Mas tá verde para mim. Daí? E se o carro não parar? Olha, isso é muito importante. Vamos falar do uso do celular e do WhatsApp. Estamos ao vivo aqui com a Paula Tocco. Maravilhosa. Siga ela no Instagram. Vou pedir para ela falar novamente o Instagram dela. Paula, que fala no Pé na Estrada sobre segurança, ministra palestra para você também que deseja eventualmente contratá-la, levá-la para a sua empresa, para qualquer lugar, para falar sobre segurança de trânsito. Isso é bom para segurar os seus funcionários, a sua família, enfim, você que tem uma igreja, você que tem um comércio, leve, porque eu acho que o conteúdo é muito relevante. Vamos falar curta e compartilhe, gente. Estamos com quantas pessoas ao vivo agora, pessoal? Mais de quase 500. Eles falam um número aqui, eu arredondo, tá? Tem que falar 480, eu já falo logo quase 500. Curta, compartilhe. Eu quero muitos... Tem curtida aí, Mari? Tem bastante curtida ou tá faltando? 10 curtidas, gente, pelo amor de Deus. Não, a gente tem que aumentar essa curtida. Vamos lá, eu e a Paula vamos pedir para vocês curtirem até o final. Vamos falar sobre o uso do smartphone e o celular, o WhatsApp, desculpe, no trânsito. É o tempo inteiro. Assim, né? Olhando, assim. Exato. E é muito louco porque a gente tá aqui, ó. Aí eu faço assim. Aí, não é rapidinho. Só que assim, ó, só de fazer assim, 2 segundos, pelo menos, você leva, né? 2 segundos. Você, dependendo da sua velocidade, você vai percorrer aí 60, 70 metros. Agora eu te pergunto, você percorreria 70 metros dirigindo de olho fechado? Não, de jeito nenhum. Não, eu não sou maluca? É. Então, mas aqui, ó, é a mesma coisa. Porque eu não estou vendo o que está acontecendo. Vai mudar, vai entrar um pedestre, vai vir um buraco, vai vir uma curva. O da frente vai frear, vai passar uma bola. Eu não sei. Porque eu não sei. Eu nunca sei o que vai acontecer. E aí, eu tô aqui no meu celular e eu não vou ver. Não vai Porque ver. qual é o problema? A gente dirige como se... Você olha, a gente está o tempo inteiro escaneando, né? Sim. Você escaneou o perímetro, tá ótimo. E aí a gente assume que vai continuar daquele jeito. Esse é que é o problema. Isso. Só que as coisas mudam. É uma dinâmica o tempo inteiro. E aí tem inclusive uma coisa que eu sempre faço, que é, por exemplo, você que está aí ouvindo, se alguém estiver por aí ouvindo a gente no ônibus, como é que chama a pessoa do seu lado no ônibus? Ai, Paulo, não sei, nunca vi. Mas será que essa pessoa tem CNH? Será que essa pessoa está bêbada? Será que essa pessoa está fugindo da polícia? Não sei. Então, eu tô aqui no meu volante, mas eu não sei do carro do lado. E eu não sei de todos os outros que estão em volta. Então, assim, eu não sei como saber como as pessoas vão reagir. Eu vou baixar a minha cabeça, para ver o celular, e eu não sei se o cara vai vir a milhão e cruzar na minha frente. Quando eu vi, já foi. Então, assim... É muito rápido também, É muito rápido. O trânsito é muito... Uma vez, eu estava na minha casa, em Osasco, né? Tá. E aí, onde eu morava, você só conseguia entrar e sair do meu bairro pela Avenida dos Autonomistas, que é a principal avenida de Osasco. Tá. Uma avenida de trânsito relativamente rápido. Então, eu passava ali todos os dias. Tá. Logo, eu conhecia muito bem. Porque as pessoas têm isso também. Ah, não, mas eu conheço aqui. Então, eu sei porque eu conheço. Estou perto de casa, eu conhecia aquilo ali com a pau. Cada rachadura no solo, eu conhecia. E aí, eu estava ali conversando com a minha irmã, indo para uma festa, e virei para ela para falar. No que eu virei para ela e voltei, passou da minha frente e tinha freado. Aí a pessoa freou, eu não consegui frear, porque não deu tempo. Enchi a traseira da pessoa. Ai. Como que eu ia saber que aquela pessoa ia frear?
Como eu ia saber mais do que isso? Que era um menino de 17 anos que estava dirigindo o carro da minha frente. Que não tinha carta. Não tinha carta. Talvez, se fosse uma pessoa mais experiente, ela não fosse frear com tudo, porque passou um cachorro. Sim. Como é que ele ia saber que ia passar um cachorro na frente dele? Ele não tinha como saber. Talvez, se ele fosse mais experiente, ele soubesse, né, lidar de outra forma, mas ele não era. E eu não tinha como saber nem que o cachorro ia passar, nem que na minha frente tinha uma pessoa sem carta. Verdade. E aí, tava lá. Um acidente, um mês sem carro. Um mês sem carro, que ó, então a Paula também já se envolveu num acidente, né, e contou aqui. Na praia, fiquei gaga, como na praia, só morre afogado quem sabe nadar. A gente ouve muito isso do salva-vidas, né? Oh, você sabe lá nadar aí, meu irmão? Sei, então cuidado, porque você vai morrer. Se você for num lugar que tem a bandeirinha vermelha, você pode morrer, não vá. Ah, não, mas eu me garanto, eu sei nadar. Quem tem carta há 30, 40 anos, a gente parece que tem a sensação de que, dá licença, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Então a gente buzina, fala no telefone, quem é fumante fuma dentro do carro e fala com os filhos atrás, olha para trás, come o tempo todo. Isso hoje, em grandes cidades ou com muita, a frota aumentou muito no Brasil. É um risco certo isso, não é? Eu me garanto, eu acho que é a frase que define isso. Porque a pessoa, todo mundo entende que se garante. Isso, inclusive, eu pergunto também na palestra. Eu falo assim, dessas 35 mil pessoas que morreram ano passado, quantas você acha que falava assim, nossa, eu sou um péssimo motorista, eu dirijo muito mal? Nenhuma. Todo mundo se acha bom. Eu tenho carta há mais de 20 anos. Aí, eu fiz isso a vida inteira, nunca deu ruim. Tá bom, mas aquelas 35 mil pessoas, quantas vezes tinha dado ruim antes? Elas tinham morrido quantas vezes já? Não tinham morrido nenhuma. Foi a primeira vez que elas morreram. Então, a gente tem essa de, eu me garanto, porque assim, isso pode fazer sentido em colar na prova. Toda vez dá certo. Uma vez que dá errado, qual que vai ser o grande problema? Não vai ter um grande problema. Né? Vai ser pego, vai tirar um 0. Agora, no trânsito, o grande problema é que se uma vez der errado, se uma vez você não se garantir, porque você é humano, todo mundo é humano, a gente erra em algum momento. E às vezes eu falo para as pessoas, você se garante? Eu falei, gente, o Ayrton Senna, ele era o melhor, ele era treinado, ele estava num carro absurdamente seguro e preparado. Ele estava numa pista própria para isso e ele morreu. Por que você acha que você se garante mais que o Ayrton Senna, criatura? Obedece, né, filho? Obedece. O uso do WhatsApp também tem o escrito, as pessoas escrevem mensagens e tem os áudios. Põe áudio no banco do lado, vai dirigindo e ouvindo. O cérebro, nós não somos simultâneos, nós somos sequenciais. A gente consegue fazer uma coisa na sequência da outra. O mundo tem exigido da gente uma forma simultânea, mas nós não conseguimos. Alguma coisa vai ficar de fora. Você está ouvindo o áudio, aí você começa a desacelerar. Porque você está pensando onde eu vou, como que eu vou passar nesse supermercado, como que eu vou chegar nessa reunião. Quando você fala, perdi a rua. Também atrapalha audivelmente, tão quanto a leitura, que os olhos são tirados ali do trânsito. Não é tanto quanto, mas atrapalha. Tá. Essa é, assim, você... Tanto é que na teoria... Porque tem a música, né? Pois a gente ouve música no carro, porque né? Você conversa com uma pessoa do seu lado, se tem um passageiro. Verdade. Então, assim, quando ele não está fisicamente com você não está tocando, é diferente o grau de atrapalhação, digamos assim. Sim. Atrapalha também, tanto é que tem aquela plaquinha lá, não fale com o motorista, né? Porque atrapalha. Não atrapalha o mesmo tanto, mas atrapalha. Só que para você tocar o áudio do WhatsApp, você vai ter que pôr a mão. Verdade. Então aí já dá. Já dá. Tanto é que são infrações de trânsito diferentes. Se você andar com o celular aqui, ó, e não colocar a mão dele nenhuma vez, isso é uma infração média. Agora, se você fez assim, aí é uma infração gravíssima. E infração gravíssima, que a legislação é nacional, vou contar depois uma história aqui para isso, incorre em pontuação na carteira, o bloqueio dela, não sei a nomenclatura correta, como... Infração, assim, a gente tem infração leve, são 3 pontos na CNH, R$ 88,00 de multa, média, 4 pontos, R$ 130,00 de multa, grave, 5 pontos e quase 200 de multa, e gravíssima, quase 300 de multa, 7 pontos. O que acontece com a gravíssima? Porque você tem 40 pontos para gastar num ano. Tá. Era 20, mas mudou para 40. Tá. Porque a gente não tem morte suficiente no trânsito, então a gente mudou para 40. Que ótimo. Aí o que acontece? Se você tiver uma gravíssima, você não só soma 7 pontos, como você diminui 10 do seu limite. Então, o seu limite passa a ser 30. Se você tomar outra gravíssima, você vai somar 14, né? São duas de 7, e você diminui mais
10 o seu limite fica 20. Então, a gravíssima, realmente, a ideia, na terceira, você já ficou com a CNH suspensa, né? Outra coisa, quando a gente diz que o limite é 40, na verdade, o limite é 39. Atingiu 40... Já perde. Suspensão da CNH, vai ficar um tempo sem CNH, o juiz vai falar quanto, e aí você vai fazer uma reciclagem para poder voltar. E tá cheio de gente com carteira suspensa. Cheio, dirigindo, à vontade. Dirigindo. Se você é pego, aí a sua carteira é cassada, né? Aí é um outro processo mais longo. Cassado significa não ter mais. Significa que o seu processo vai ser um pouco mais trabalhoso para poder voltar a dirigir. Assim. Você vai conseguir voltar, mas é um processo mais trabalhoso. Paula, filosofando aqui um pouco, né, sobre vida, mercado, sociedade, estrutura educacional, uma pergunta um pouco capciosa. Eu vou colocar, então, minha opinião, quero ouvir a sua. Não deveria ter educação de trânsito nas escolas? Deveria estar na lei, né? Mas quem faz? Está na lei? A lei diz que parte do orçamento tem que ir para a educação do trânsito. Né? E assim, não tá. Não na escola, não está escrito na lei da escola, mas assim, a criança teria que ter um acesso a uma educação. Eu falo que eu já fui dirigir e visitar e entender o trânsito em vários locais. A Suécia é o suprassumo da segurança no trânsito. Lá na Suécia, que aí eu fui lá também, enfim, ver algumas ações, eu falo que uma criança de 7 anos na Suécia, ela com certeza tem mais noção de trânsito, não é habilidade de dirigir, é noção de dinâmica do trânsito, de segurança do trânsito, do que um adulto médio no Brasil. Isso eu tenho certeza, assim, absoluta. Por quê? Porque com 3 anos de idade, eles vão para a escola, a pé. Com a tia, tem a tia que vem passando e eles vão tudo, uma coisa linda. Pensa em umas criancinhas, aquele frio danado, elas tudo capotadinhas, tudo de mãos dadas, assim, ó, tudo bonitinhas, tudo orientadas. Mas, assim, elas vão pela calçada, elas param vão na faixa de pedestre, elas atravessam na faixa de pedestre. Então, assim, elas aprendem desde muito cedo. Então, quando ela chega quanto motorista, ela já tem uma noção totalmente diferente do trânsito. Isso é outra coisa que eu defendo muito para os pais. Eu falo, você tem que ensinar o seu filho a ser pedestre e a ser o motorista de amanhã. É verdade. Porque qual que é a faixa que mais morre no trânsito? 18 a 25. Homens. Numa motocicleta. E se você for um homem de 18 a 25 numa motocicleta, rapaz, toma cuidado, né? Mas aí o que a gente faz? A gente dá mau exemplo a vida toda, aí o filho faz 18 anos. Aí você espera o quê dele? Porque o maior é o que ele vai fazer. Mas o maior medo é dar ai, meu Deus, né? Porque é uma faixa que morre muito. Sim, sim. Só que a gente não ensinou antes. Verdade. Então, tinha que ter na escola, e na Suécia tem, eles aprendem muitas coisas. Então, quando ele chega com 18 anos para tirar carta, ele já sabe muito. Porque o pessoal fala muito do CFC aqui, que é deficitário, mas eu falo, gente, eu acho também muito pesado cobrar do CFC, que em 45 horas, ele ensine a pessoa legislação, mecânica, primeiros socorros, o código de trânsito é desse tamanho. O manual de fiscalização, que tem mais um tanto de informação, tem 800 páginas. O CONTRAN tem mais de 1000 resoluções. O código de sinalização, o manual de sinalização, são 6 volumes desse tamanho. Então, assim, como é que você vai enfiar tudo isso na cabeça da pessoa em 45 horas? Também não dá, sabe? O processo está errado desde o começo. Verdade. Então, assim, a gente precisa que desde o começo a gente... Como é que eu ensino meu filho a ser pedestre? Você seja pedestre com ele. Anda na faixa, quer dizer, anda só na calçada, atravessa só na faixa, atravessa só no verde. Não adianta dar exemplo errado, porque se der exemplo errado, vocês sabem. Se é mãe, quem está assistindo a gente que tem filho, sabe. Se a gente deu exemplo errado, ele vai seguir o errado. Então, para ele, inclusive, cadeirinha também. Porque cadeirinha... O meu filho tem 3 anos, o mais velho, o Inácio. Um dia eu saí com ele, aí ele começou, mamãe, solta. Eu não estava entendendo, eu falei, solta o quê? Não estou entendendo. Aí parei o carro. Falei, o que foi? Ele, eu tô solto. O que aconteceu? Meu marido colocou ele na cadeirinha, mas deixou para eu apertar o cinto, mas não me falou. E aí eu saí com o carro e ele estava solto, ele estava só colocado na cadeirinha. Mas ele surtou, porque como ele não é meu filho, coitado, né? Mas sentado na cabeça aqui...
Então, ele ficou em pânico porque estava solto. Eu fui lá e falei, ainda bem, porque eu ia pegar uma rodovia. Sim. Né? E assim, eu falei para ele, obrigada, sempre avise se você ficar solto na cadeirinha. Sim. Porque pode acontecer, nós somos humanos. É verdade. Mas a gente tem que ensinar as crianças a importância disso. E aí vai um apelo para você que está nos assistindo aqui no Ela na Direção, pela Futuricast TV, com a Paula Tocco, especialista em segurança de trânsito, palestrante, influenciadora. Vale um apelo para as mães. Nós aqui como mulheres, na direção de nossas famílias, ao educar os seus filhos, inclua na pauta, além de escovar os dentes, lavar as mãos e outras coisas mais, coloque também sobre dirigibilidade, sobre ele dirigir quando ele for ser um motorista e também como pedestre. Exercite um pouco. Às vezes a gente vê mãe com filhos atravessando a 100 metros de uma faixa de pedestre. Anda um pouquinho mais, né, meu bem? Anda um pouquinho mais e atravessa na faixa de pedestre. Dá mais trabalho, estou atrasado. Então, mas o que é atrasado? Perto da morte, né? Qual que é a frase? Melhor morto do que... O que adianta estar certo e estar morto? Mas nesse seu caso, é exatamente. Eu vou ganhar 1 segundo atravessando aqui, mas e se alguém me acertar? Aí perdi tudo. Não pode. Eu acho que a gente, como tem ou a legislação... não sei se a punição é tão grave, ou se nós humanos precisamos de punição, ou se a nossa sociedade brasileira precisa de punição o tempo todo. A gente parece que só aprende quando tem, ou quando dói no bolso, ou quando morre alguém do lado, ou não sei, a gente precisa aprender de alguma forma. Mas cabe essa prevenção. Acho que essa é uma entrevista, Paula, sobre prevenção. Ensinar as pessoas a como também podem usar a prevenção no dia a dia. Eu posso falar uma coisa sobre prevenção principalmente para as mães, né? Porque acredito que é a maioria. Seu filho tomou vacina de sarampo? Sim. Tomou, né? O meu tomou hoje a de meningite. Tá. Hoje. Porque a gente não deixa faltar vacina. Sim. O berço agora, não tem nada no berço, porque o berço tem que estar livre. Tá livre. Porque a gente está preocupado com sufocação. Não né? pode ter aquelas coisas do lado, aquelas almofadas. Tira tudo. A gente está preocupado com a criança se afogar. Sim. A gente está preocupado com acidente de trânsito? Pouquíssimas pessoas. E se eu te disser que acidente de trânsito mata mais que tudo isso? Mata mais que mata sarampo? Mata mais que sarampo, muito, porque agora com as vacinas a gente já não tem mais mortes de sarampo praticamente. Mata mais do que afogamento. Mata mais do que sufocação. Essas mortes acidentais, o trânsito é de longe a pior. Então, assim, e a gente não sabe disso. E aí a gente não dá o valor para a cadeirinha. Esses dias eu estava conversando com uma tia minha, e ela... A mulher do meu primo é médica. Tá. E aí ela nunca deixou não levar na cadeirinha. E a minha tia falava assim, nossa, eu achava uma bobagem. Falava, ai, gente, é daqui a ali, o que tem, né? Só que, aí o que aconteceu? Ela passou um farol vermelho, porque estava muito cansada, e não viu, passou um farol vermelho. E... Veio. Super rápido? Não. 40 e poucos quilômetros por hora. O carro girou na cadeirinha intacta. Ela falou, imagina. Aí ela falou, agora eu vejo. Imagina se ela não seguisse, porque foi a 2 quarteirões de casa. Mas a 2 quarteirões de casa, a velocidade é 50 por hora, não é 10, Sim. né? Então, aconteceu o acidente, não aconteceu nada. Por quê? Porque ele estava na cadeirinha. E aí ela falou para mim, ela falou assim, nossa, olha, ela tá sempre certa, né? Imagina se eu levo ele sem a cadeirinha aqui para mim, do lado de casa, tava tudo bem. Você nunca espera, mas pode acontecer. É verdade. E os acidentes, me parece, não sei se você tem esse dado, há alguns anos atrás eu ouvi de que os acidentes, a maioria acontece perto de casa, porque você se sente tão seguro, que foi o seu exemplo, né, do seu acidente, do seu sinistro, aprendi que não é acidente, é sinistro, é perto de casa, porque a gente está numa zona de conforto absoluto e de conhecimento. Isso ainda percorre? Então, eu também tentei, não tenho mais estatística sobre isso, eu também procurei, mas o que eu sei é isso. O que tem estatística é você fica mais relaxado quando você está no seu ambiente familiar. Tá. E aí, ao estar mais relaxado, você está menos atento aos perigos, então você está mais suscetível a se envolver em um acidente. Legal. Mas, então, assim, e isso é muito importante. E essa questão da cadeirinha, inclusive... uma outra coisa que pouca gente sabe é que, quando eu fiquei sabendo, né, do acidente, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um recado para a mulher do meu primo falando, você jogou a cadeirinha fora? Ela falou, por quê? Eu falei, porque você tem que jogar fora. A cadeirinha foi feita para um impacto. Acabou. Ela falou, muito obrigada, deu um beijinho nela, salvou meu filho, lixo,
outra cadeirinha. Inclusive o seguro, tanto é que eu falei para ela, olha, vê se o seu seguro não cobre. E o seguro cobriu. Porque do mesmo jeito que ele cobre o cinto de segurança, que o cinto de segurança também é um impacto. Você teve o acidente, o cinto de segurança entrou em ação, quando vai para o mecânico, troca o cinto de segurança. A cadeirinha também é a mesma coisa, até que no caso dela o seguro cobriu a cadeirinha. Então espera, porque também não sabia. A ignorância é uma coisa absurda. Então calma que Silvana aqui no Ela na Direção não sabia. Por sinal, o trabalho com a mobilidade não sabia sobre essas duas coisas. Perdão aqui, mas vou perguntar para a Paula. O cinto de segurança sofreu um impacto, né? Uma batida leve, um sinistro leve ali. Mas o cinto deu aquela travada, foi tudo bem, só um susto, tudo bem, o carro vai arrumar a frente. O cinto tem que ser trocado? Então, e a cadeirinha também? A Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, ela fala da cadeirinha ser trocada a partir de 20 por hora. Ou se o que é qualquer coisa, né? 20 por hora, qualquer sabe, exatamente. Né? Eu já, assim, eu acho que não existe um número certo. Tá. Mas para mim você sentiu que entrou em ação? Sentiu que porque uma coisa fez assim, o seu cinto só fez assim. Agora, se você sentiu que o cinto trabalhou, fato, ou que a cadeirinha trabalhou, tem que trocar. Caramba. Tanto é que o seguro cobre. É isso. Quando, no caso dela, ela não foi ela que pensou nisso. Da questão do cinto de segurança. Sim. Foi o próprio mecânico, o cinto de segurança já veio na lista das coisas que era para trocar, porque ele sabe que tem que trocar. Só que a cadeirinha não. Aí, no caso da cadeirinha, ela pediu e eles ressarciram. Eles retiraram a cadeirinha antiga e entregaram uma nova. Também vai aqui um alerta, vamos fazer eu e a Paula, vou pedir para a Paula reforçar aqui depois na câmera dela. Vale um alerta também para as lojas que vendem as cadeirinhas, né? Alô Bebê e outras lojas que comercializam as cadeirinhas para comunicar os pais, porque nós somos leigos nessa... Deveríamos saber, porque é uma legislação, está ali também na parte do seguro do automóvel, mas a gente não sabe. Então, um alerta para quem vende, para quem comercializa. Olha, se o senhor tiver um sinistro de trânsito, o senhor tem que trocar a cadeirinha, né? E quantas cadeirinhas a gente usa, dá tranco, ou até tem um incidente, depois presenteia o primo que nasceu, o filho do vizinho. Eu estou programando, se você me permite, um workshop para pais sobre divulgue. Esse tema. Então, olhe para que eu ainda não saiu a data, mas se eu pedir, se o pessoal, se alguém se interessa, avisa nos comentários, que depois, quando sair a data, eu volto aqui e acho as pessoas. Ou a gente pode fazer isso também. Você pode fazer agora, faz uma chamada aqui para sua câmera, e depois a gente coloca a data. A gente pega esse corte e faz a data. Legal. Então, como vai ser e o que você vai trabalhar? Fala um pouquinho. Então, a ideia é fazer um workshop para falando tudo sobre cadeirinha. Então, a legislação, quando virar a cadeirinha, que é um assunto que dava para a gente ficar aqui mais algumas horas falando, quando virar a cadeirinha do seu filho, falando sobre como escolher a cadeirinha, Isofix, tem gente que não sabe o que é o Isofix, então o que é o Isofix? Então, todo esse conteúdo de como cuidar da cadeirinha, como cuidar do seu filho na cadeirinha para garantir a segurança, porque, mais uma vez, vale lembrar, acidente de trânsito é o tipo de acidente que mais mata a criança no Brasil. Então, tudo isso dentro de um workshop para poder ajudar os pais com essa quantidade de informações que, de fato, a gente não sabe, mas que o pai precisa saber para manter a segurança do filho. Muito bem. Então, logo mais, Paula terá essa data e nós vamos divulgar aqui, reforçar isso com a data oficial. Agradeço muito. Nós já estamos com quase 1 hora de entrevista, é isso, pessoal? Quase 1 hora. 59 minutos, estou precisa hoje com a Paula. Quero que você, por favor, curta, compartilhe. Agradeço sua audiência. Ela na direção trata sobre assuntos relevantes para hoje, falando sobre dirigibilidade e segurança no trânsito. Para nós fazermos a última pergunta, porque a Paula está cansada de tanto responder aqui, eu gostaria já de convidar para você voltar, para aprofundarmos em outros assuntos específicos. Já sei. Queria fazer uma trilogia, 3 episódios com você. Quero te perguntar sobre, a gente falava isso aqui antes, ciclomotor. Deu gagueira aqui, ciclomotor, bicicleta elétrica. Existe legislação? Não existe, porque pulverizou, né? O que é legal, porque as pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Muito bom, o Rio de Janeiro tem muito disso, nos túneis ali, tem muito. Em São Paulo está lotado, legal, mas elas andam... É certo andar onde? Na pista ou na pista de bicicleta?
bicicleta também pode andar pelas grandes rodovias, pelas grandes pistas, porque a gente vê aquele grupo de ciclistas, tem até um pedal, tem, né, algumas coisas. Pode, não pode? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. E eu acho esse tema super legal também. Porque, assim, existe uma confusão muito grande e existe uma venda errada muito grande. Porque para te vender, às vezes a pessoa te vende um ciclomotor falando assim, isso aqui é uma bicicleta elétrica, você não precisa de placa, você não precisa de CNH, você não precisa de nada, tá ali. E não é. Né? Aí o guarda vai pegar, você sem CNH, você vai levar o veículo, vai apreender o veículo porque ele está sem placa, e você ainda vai tomar multa por, né, eventualmente não ter a CNH para aquilo ali. Então, existe a bicicleta, o ciclomotor, né? A bicicleta, ela tem que ter pedal. Então, essa é a primeira coisa. Eu tenho uma bicicleta elétrica. Ok. A bicicleta elétrica, a parte elétrica tem que te ajudar. Então, você tem que pedalar. Se você pode usar, se ela tem um acelerador, aí já virou um ciclomotor. Então, e aí quando você tem acelerador ao invés de pedal, não interessa se ele é elétrico, se não, né? Não interessa. Aquilo ali é um ciclomotor. Você precisa de CNH, pelo menos a ACC, né? E ela precisa estar emplacada. Então, não é uma bicicleta. Não é. Então, isso é muito importante da pessoa entender. Né? Para ser bicicleta, ela tem que ter pedal. Tem que ser só assistido, não dá para ter o acelerador. E a bicicleta, onde ela pode andar? A nossa legislação não proíbe a bicicleta de andar em local nenhum. Por exemplo, tem países em que ela não pode estar numa autopista, de jeito nenhum. Você vai entrar, tem aquela placa, ciclistas e pedestres proibidos. Não é o nosso caso, porque a gente não tem vias para bicicleta, então ela pode. Onde ela deve ir? Estou numa rodovia. O ciclista deve ocupar o acostamento. Se a rodovia não tem acostamento, deve ocupar a faixa da direita. Esse é o local em que o ciclista é permitido. Né? Lá na marginal, ocupa 3 faixas, está errado. Tem multa para ciclista? Não tem. O Código de Trânsito até prevê, mas você precisa de coisa do CONTRAN. O CONTRAN nunca regulamentou, então não tem como cobrar, nem do ciclista, nem do pedestre. Então, a bicicleta... E o que a bicicleta tem que entender? Isso é muito importante. Uma coisa todo mundo tem dever. E é isso que, às vezes, eu acho que quando a gente está nas pontas mais fracas, a gente exige respeito e esquece do dever. Verdade. O ciclista tem deveres. Então, ele tem que usar ou o acostamento ou a faixa da direita, uma vez que não tem acostamento. Ele tem que andar perto da guia. Ele não é para ele andar na faixa branca entre a divisão de uma faixa e outra. Como se fosse um carro. Como se fosse uma moto, sabe? Pegando o corredor. Ok, tá. No ele meio não fio pode. Ali. Ele tem que ir lá na direita. Por quê? Porque a velocidade dele é muito diferente da do carro. E isso faz muita diferença na segurança do trânsito. Agora, o que é um ciclista perto de um caminhão? E isso é uma coisa importantíssima. Que os ciclistas, a gente recebe muito vídeo de caminhoneiro falando, olha o que ele está fazendo. E o pessoal xingando. Mas assim, o caminhão tem muito ponto cego. Isso a gente pode falar também em outro momento sobre pontos cegos. Mas assim, o caminhão não está vendo. Se o caminhoneiro não está te vendo, ciclistas... Qual que é a dica? Uma dica rápida, só para a gente encerrar. Olhe no retrovisor do caminhão. Você está vendo o rosto do motorista do caminhão? Estou vendo. Então, o motorista de caminhão pode te ver. Não estou vendo o motorista do caminhão. Ele não está te vendo. Por mais que você... porque o caminhão é gigante. E a bicicleta fala, claro que ele está me vendo. Não, ele não está te vendo. Se você não está vendo o motorista pelo retrovisor ou pela janela, o motorista também não está te vendo. Legal. Olha que dica sensacional que a Paula acabou de dar. Por sinal, eu gostaria de que o tema da sua próxima vinda fosse esse, que a gente falasse sobre as bicicletas, que falasse sobre essa segurança no trânsito, porque isso tem aumentado, é uma nova mobilidade nesse ecossistema do setor automotivo, que tem o seu lado positivo, mas que tem ali toda a parte de segurança. E eu gostaria que você voltasse para nós falarmos sobre isso, porque eu tenho muitas dúvidas. Vou te mandar, inclusive, um vídeo que eu fiz, que eu fiquei profundamente irritada, porque eu vi a pessoa com a bicicleta ali no meio elétrica e não saía da frente, parando o trânsito, depois ela mudou de pista. Aquilo conturbou um pouquinho o trânsito. Vamos falar depois sobre isso. Você topa? Topo, tá topado. A trilogia tá topada. A trilogia Paula Tocco aqui, com quase 500 pessoas nos assistindo ao vivo. Curta, compartilhe, para que a gente aumente a nossa audiência e possa trazer muito mais pessoas como essa maravilhosa menina que está na minha frente, que eu amei entrevistá-la e saber desse talento dela. Ela é tão pequenininha, mas muito, muito capaz, e sou feliz porque eu já estou me sentindo sua amiga. Por sinal, enquanto você falava, eu pensava, gente, quanto infração
isso eu cometo. Não posso mais, não posso mais, não posso mais. Não que a gente não saiba, mas o reforço, né? Isso é muito importante. A repetição é a mãe da excelência. E você me repetiu coisas que durante o tempo da vida, em 30 anos de carta, vão ficando para trás. Eu acho perfeito isso que você falou. Eu agradeço muitíssimo o convite. Também já estou me sentindo sua amiga. Tá ótimo. E assim, eu acho isso, essa questão do reforço é muito importante. Porque, de fato, a gente esquece, a gente é humano. Essa é a questão, assim. E a minha ideia é você fala assim, você não faz isso, você é irresponsável no trânsito. Não é isso, a gente é humano. A gente esquece. Sim. Então é bom ser relembrado. Sim, por isso que se você também quiser ser relembrado, Paula Tocco no Trecho, é o meu Instagram, ou TikTok, enfim. Eu agradeço muito, agradeço a todo mundo que está assistindo, porque se uma pessoa faz uma ação diferente, a gente salva uma vida com um bate-papo desse, valeu tudo. Valeu tudo. Então, é preservação da vida. Olha só, quero falar para você que está nos assistindo que a Ambás é uma loja maravilhosa que fica ali em Perdizes. E um beijo para você, Marina, que é uma das nossas apoiadoras aqui do nosso programa. Ela tem roupas femininas belíssimas. Gostaria que você seguisse a Ambás no Instagram. Eu vou trazer algumas fotografias. Ela tem me vestido em algumas peças, em algum estilo aí feminino. Vale a pena você conhecer. Acho que está aparecendo aqui na tela. Ambás, ela tem moderno agora para outono, inverno, peças muito legais, com custo-benefício bem legal, como se fosse uma boutique. E então, você pode comprar pelo Instagram, pode ir até a loja, ela consegue ali fazer um tom de pele seu, cores que combinam com você. Tinha um tricô ontem na loja, anteontem que eu estive lá, maravilhoso. Você não pode deixar de, a hora que você for presentear uma mulher ou quiser comprar uma peça, Ambás. Conheça que você vai gostar muito. Se você acha que o meu estilo aqui, eu só troco de blazer, né, gente? Mas alguns deles pertencem a Ambás e eu convido você a visitar a loja. Paulinha, quero te pedir, nós temos uma... ela trouxe um livro aqui, gente. Puxa, quase que eu esqueci do seu livro. E Se Eles Sumirem? Fala um pouquinho do livro para mim. Se Eles Sumirem é o meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo. É uma viagem, é um diário de bordo de uma viagem de caminhão, né? Então eu peguei na boleia de um caminhão, rodamos aí alguns 1000 quilômetros pelo Nordeste, e aí falando, né, de como é a profissão. Se você não conhece nada do mundo dos caminhoneiros, eu te convido a embarcar nessa boleia comigo. Que legal. Porque você vai descobrir... Eu, que estou acostumada com esse meio, descobri coisas que eu jamais imaginava. Aprendi muito sobre trânsito, muito, porque era um caminhoneiro muito experiente e ele me deu tanta dica importante de segurança no trânsito, né? E tantas histórias, enfim. Então, é um livro que eu tenho um carinho enorme, né? Carinho enorme. Parabéns. Pelo motorista que me levou para fazer essa viagem, né? Que topou fazer essa viagem comigo. E fica aí o convite para quem quiser, no eseelessumirem.com. O livro está disponível. Esse é seu. Que bom, esse é meu. E se eles sumirem, eu agradeço. Você vai deixar esse também? Vou deixar. Então sabe quem eu vou presentear esse? Silvinha Barsic. Silvia Barsic, minha amiga querida, que trabalha com mobilidade, que cuida, por sinal, dos carros elétricos. Vou pedir para que a Paula autografe para você e vou te entregar esse livro aqui. Se você também quiser, você escreva aqui no comentário que a gente conecta você com a Paula, mas você vai seguir ela no Instagram. Nós temos a nossa caixinha surpresa, que eu gostaria que você pegasse um papelzinho daqui e me dissesse o que você lembra quando você pegar esse papel. Pode pegar e pode abrir. Então tá, vamos lá. Uma alegria. Me conta uma alegria que você teve na vida. Olha, para mim, uma grande, grande, grande alegria é ver a minha avó brincando com meus filhos. Uau! Isso, para mim, eu falo que conhecer a bisavó é uma coisa muito... Uma bênção. É uma bênção. Agora, jogar bola com a bisavó é uma coisa que pouquíssima gente pode... É uma dádiva de Deus. É uma dádiva. Então, assim, quando eu vejo a minha avó brincando... Ela já está com 90 anos, né? Não é que ela... É o Ronaldinho. Ok. Mas, assim, ela chuta a bola pro meu filho. E, assim, eu vejo o carinho dele se tratando. Isso, eu acho que, para mim, hoje, é uma das maiores alegrias. Que linda. Como é o nome dela? Antônia. Então, olha, a senhora Antônia, um beijo, parabéns pela neta maravilhosa, pela dádiva e pela vida que Deus a concede até agora para brincar com seus bisnetos. Isso para a gente ouvir é música para os nossos ouvidos e nós reconhecemos a sua história de vida. Paulinha, eu acredito que tenha um Deus acima de nós,
que cuida todos os dias das nossas vidas, por isso que a gente tem que seguir na retidão, né? E seguir na retidão significa reconhecer que precisamos da nossa família, dos nossos amigos. Então, quero te entregar uma botija com o óleo da unção. Tem um olhinho aqui ungido, que é para que você possa abençoar sua casa, seus filhos, independente de religião, de placa de igreja, né? A fé é algo que nos move todos os dias a fazermos o bem e a nos doarmos para esse mundo, e você é uma menina que brilha. Então, quero que você brilhe cada vez mais e receba esse nosso presente. Essa caneca é sua. Oba! Para você nos ajudar a propagar esse nosso podcast, para ajudar mulheres, e convido você para voltar. Eu agradeço muitíssimo, agradeço, né, os 2 presentes. Eu acredito muito nessa troca de energia positiva entre as pessoas. E, então, isso me deixa sempre muito feliz. E com certeza já está topadíssimo. Muito bom. Como faz para comprar seu livro? Quero que você feche aqui. Vamos fechar naquela câmera, mas nessa câmera. De novo, seu Instagram, como que te acha e como que compra seu livro. Então, convido todo mundo a me seguir no Paula Tocco no Trecho, no Instagram ou no TikTok. Se você precisa de palestras sobre segurança no trânsito, ou para sua frota, CIPAT, né, na sua empresa, também pode me procurar lá pelo Instagram. E o meu livro, que é o E Se Eles Sumirem, está disponível no eseelessumirem.com. Mas se me perguntar pelo Instagram, também eu mando o link. É isso aí. Então, Paulinha, muito obrigada. Vamos encerrar aqui de mãos dadas pela direção melhor no trânsito, por mulheres como Paula, que empreende. Muito obrigada por ter vindo. E por mulheres como você, que dão espaço para outras mulheres, que é maravilhoso. Ninguém solta a mão de ninguém. Que bom. Ninguém solta a mão de ninguém, é isso aí. Muito obrigada, até a próxima. Amanhã a gente tem novamente ela na direção ao vivo. Eu conto com você, com Paula Becker. Uma outra Paula virá aqui no nosso programa. Um beijo.